A concorrência é algo que é muito inerente ao ser humano e, na verdade, a concorrência ela é inerente em toda a espécie, não só na espécie humana. É, Os animais também, né? Porque nós somos da mesma espécie, né? O homem é do reino animal, né? Então nós somos da mesma espécie. Os animais também concorrem, é muito, né? Essa questão um com o outro. E nós temos isso muito forte, precisamos começar. Oi, Reinildes, boa noite. Precisamos começar a observar isso em nós, da mesma forma que nós observamos o julgamento. Quanto nós estamos fazendo as coisas por nós e quanto nós estamos fazendo as coisas para concorrer, né? Com aquela pessoa que a gente vai encontrar, com os nossos colegas de trabalho, dentro da família, né? Com os irmãos, com os cunhados, as cunhadas, depois do casamento. Observar isso nas crianças, né? Para já começar a educar as crianças a, a não terem essa concorrência de forma que só ela pode ganhar, que ela é a melhor, porque senão acaba se tornando algo muito conectado com o nosso ego e aí nós nos tornamos seres egoístas. E se a gente chegar numa rodinha de amigas, por exemplo, em uma festa, e alguém fizer um elogio que não seja direcionado para a gente, e seja direcionado talvez para a irmã ou para alguma amiga que está ali na roda, a gente vai se sentir mal. Por que a gente vai se sentir mal? Porque a gente está concorrendo, a gente saiu para concorrer. Olha como é forte isso, gente. Então, porque quando a gente fala de concorrência, passa uma sensação que concorrência é só no mundo corporativo. Mas a concorrência, ela não é só no mundo corporativo. Ela não é só na empresa. Ela é na família e ela é algo que realmente nasce ali já dentro da educação. E como eu estava dizendo, todos temos esse instinto de concorrer. Por quê? Porque ainda não entendemos, não separamos ainda como funciona o nosso cérebro. É muito importante a gente fazer autoconhecimento. É muito importante a gente conseguir olhar para a gente e conseguir saber quem nós somos, né? A partir desse cuidado, né? Desse autocuidado, a partir dessas observações que de repente a gente se pega fazendo como eu fiz hoje. Comecei a achar que a concorrência e o julgamento estão ali, páreo, né? Um com o outro. Então, quando a gente se autoconhece, daí a gente começa a fazer esse tipo de reflexão. E isso é muito importante, porque aí nós vamos educar, nós vamos tomar cuidado com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de nos vestir para ir nos lugares. Será que eu estou colocando isso para mim de verdade? Ou será que eu estou colocando isso para competir, para ser a mais bonita? Quando eu saio de manhã para trabalhar, começar já, sabe, a se colocar numa posição de que está indo para um encontro com pessoas que cada uma tem a sua individualidade,
cada uma está entregando ali o melhor de si, mas que não existe nenhum ser humano melhor que o outro. Nós somos seres humanos, todos em evolução, todos no seu nível de percepção. Então, a concorrência, ela não cabe mais no século XXI da forma que nós estamos vivendo. Ela não cabe mais. Nós temos que começar também, além de tomar conta se estamos julgando, se estamos comparando, começar a prestar atenção se estamos fazendo ali uma concorrência. Não tem ninguém melhor que ninguém. Tem cada individualidade no seu tempo. Eu quero que vocês se comuniquem comigo e que vocês coloquem também a observação, ou o que vocês estão sentindo agora, de pensar sobre isso, de refletir sobre isso. Oi, Paty, meu amor, que surpresa boa, que gostoso. Muito obrigada, minha querida. Que prazer imenso. Vamos, eu quero que vocês coloquem para mim como vocês estão vendo essas duas coisas, o julgamento e a concorrência. Porque é claro, gente, tudo tem o seu valor. Porque o julgamento, ele pode ser um julgamento positivo. E a concorrência, ela também pode ser uma concorrência positiva. Mas nós temos que primeiro entender qual é o tipo de concorrência que eu carrego nas minhas crenças. Como é que eu fico quando a pessoa que está do meu lado é a elogiada, é a destacada? Como é que eu me sinto? Eu me sinto bem? Eu fico um pouco para baixo? Aquilo tira um pouco o meu pé do chão? Eu quero que vocês falem para mim, porque em autoconhecimento nós temos que ser sinceros. E essa conversa nossa aqui é uma conversa num grupo pequeno. E esse grupo é um grupo seleto, porque vocês estão aqui, vocês se interessaram pelo tema. Vocês se interessaram em estar um pouquinho comigo. Então, é porque de alguma forma isso está fazendo um sentido para vocês. Bem lá no comecinho eu ia dizer e acabei fui falando outras coisas, né? E aí, bem no comecinho eu ia dizer o seguinte: nós temos em nós essa necessidade de concorrência. Nós temos em nós o cérebro reptiliano, o sistema límbico, que é a evolução acima do sistema reptiliano, e depois o neocórtex. Agora vejam bem, a maneira que a sociedade faz com que nós entremos em ação em relação à concorrência é uma conexão pura com o cérebro reptiliano. Por que com o cérebro reptiliano? Porque o cérebro reptiliano, ele é o cérebro dos instintos. Então aquilo me dá uma força, sabe? Aquilo me dá poder, porque eu estou agindo com os meus instintos quando eu estou nesta concorrência. Na concorrência, eu não tenho gestão das minhas emoções. Eu entro para concorrer. Então, eu deixo todas as minhas emoções aflorarem. E eu não observo se ela é positiva
ou se ela é negativa. É isso que nós temos que começar a observar. Porque a concorrência, ela tem um valor imenso quando ela é uma concorrência saudável. E quando a concorrência é saudável? Quando o meu irmão, quando o meu vizinho, quando o vizinho de empresa, quando eu observo que alguém se destacou e aí essa pessoa serve para mim de inspiração. Então, ali eu tenho alguém que me inspira. Eu não tenho alguém que eu invejo. Eu não tenho alguém que me faz medo. Eu tenho alguém, como está dizendo aqui a Ana Cláudia, que me propõe crescimento. Olha lá que a Ana Paula está dizendo, mas muitas vezes a concorrência bloqueia. E bloqueia mesmo, porque nós ficamos com tanto medo. Lembre-se que nós estamos falando do cérebro reptiliano. Então, o nosso cérebro reptiliano é o cérebro dos instintos, é o cérebro onde habita o medo. E aí eu começo a ficar com medo. Medo do quê? Medo que aquela pessoa se sobressaia. Medo que aquela pessoa consiga aparecer mais do que eu dentro da família, no mercado de trabalho. Então aí eu não estou me inspirando, eu estou com medo. E o medo, quando ele também é mal usado, ele trava a gente na hora. E aí quando eu travo, eu fico submersa em um cárcere emocional, né? Eu ia dizer em uma prisão, dá na mesma, em uma prisão emocional. Eu fico sem reação, porque na verdade eu fico com raiva, porque não fui eu. Então veja bem, é a dualidade do nosso planeta. A Ana Cláudia colocou ali que a concorrência é boa quando ela nos faz crescer. E quando que ela faz a gente crescer? Ela faz a gente crescer quando ela é uma inspiração. Nossa, uau, meu vizinho fez algo, conquistou algo maravilhoso. Vou bater um papo com ele, vou ver qual foi o caminho que ele trilhou, vou seguir esse cara ou essa vizinha, vou segui-los, vou, sabe, observar para ver qual que foi que eles fizeram para conseguirem, vou me inspirar nele. Sempre me lembra, hoje inclusive comentei, a questão do Leonardo DiCaprio. Tem um mestre, e esse mestre, ele contou na entrevista dele, né, na aula dele, que o Leonardo DiCaprio, ele se inspirava em Robert De Niro. Então ele criou um mantra, tá? E não uma concorrência. Ele não estava competindo com Robert De Niro. Ele criou em Robert De Niro uma inspiração. E ele era muito jovenzinho, como eles têm uma diferença grande de idade, então ele se inspirou em Robert De Niro. E o Leonardo DiCaprio, ele criou um mantra, ele dizia todos os dias: eu sou o Robert De Niro, eu sou o Robert De Niro, eu sou o Robert De Niro. Vejam bem, ele não estava concorrendo com o Robert De Niro, não era isso. O Robert De Niro era uma inspiração. Então, essa concorrência, gente, é super bacana. Essa concorrência, ela é administrada pelo neocórtex, que é o nosso cérebro racional. Então, vamos falar mais um pouquinho dessa questão, porque o cérebro
reptiliano é o nosso primeiro cérebro. É o nosso. Eu sempre coloco isso porque é de suma importância que a gente entenda como funciona o nosso cérebro para a gente poder ver em qual modo do cérebro nós estamos atuando. Porque não é uma questão subjetiva, é uma questão científica. Então veja bem, o nosso cérebro reptiliano, ele é pequeno. Ele é o nosso primeiro cérebro. Então, ele tem uma reação instintiva, por quê? Porque a gente precisava dos instintos. A gente precisava ter essa reação rápida para conseguir a autossobrevivência. E veja bem, a concorrência, quando ela é pesada, ela é feita pela autossobrevivência, ela é feita pelo medo, ela é feita para conseguir aquilo que é necessidade básica na nossa vida. Porque quando eu não estou mais nessa fase das necessidades básicas, eu estou lá em cima no topo. E o topo é o propósito. E quem tem propósito não precisa de concorrência. Não precisa. Precisa de meios para se inspirar. Porque quem tem propósito é criativo. Quem tem propósito usa de dentro de si a sua força interior, a sua inspiração. Ela ouve o coração. Ela segue algo que ela já sabe. Então, a concorrência para ela é algo que realmente nasce da inspiração, não nasce para ser o melhor, não nasce para ganhar, nasce porque aquele é o propósito. Por isso que é importante que nós tenhamos acesso ao nosso propósito. Todos nós temos um propósito aqui na Terra. Todos nós temos que encontrar essa direção que vai vir de dentro para fora, porque essa concorrência desleal, essa concorrência cultural que nós vivemos, ela é de fora para dentro. Por isso, a gente vive angustiado, a gente vive sem paz, porque a gente usa de uma frequência muito baixa quando nós estamos apenas conectados com emoções do cérebro reptiliano, emoções inferiores de vergonha, de insegurança, de medo, de culpa. Porque quantas vezes a gente se autoculpa porque não conseguiu, porque na concorrência nós ficamos abaixo do nível. Olha o sistema nosso escolar. A gente já aprende que tem que ser o melhor. A gente na escola tem uma média. Ou a gente está na média, ou a gente vai ser um serzinho à parte. Então tudo funciona, é o sistema. Até quando nós vamos viver servindo o sistema? Quando é que nós vamos começar a olhar para nós e começar a servir o nosso ser blindado, como eu falo,
Quando é que a gente vai entender a nossa presença, a nossa vida aqui na Terra? Nós estamos vivendo uma dificuldade muito grande porque nós não nascemos para concorrer com nada. Nós não nascemos para estar no topo das coisas materiais. O topo das coisas materiais, quando conquistado de dentro para fora, através dessas inspirações, através desse trabalho de buscar estar com pessoas que vão acrescentar através do seu conhecimento, através do seu diferencial no mundo, algo na nossa vida. Mas a gente está preso. Nós não estamos livres. Faz sentido para vocês? Vocês se sentem pessoas totalmente livres? Coloquem aí para mim. Ou vocês estão sendo manipulados por um sistema? Gente, muito atrás mesmo, eu tinha um amigo, porque ele não está mais aqui, uma pessoa maravilhosa, a minha filha Ana Cláudia, que está na live, a Reinildes, que está na live, elas também tiveram acesso a esse grande amigo, o Hortalino Torelli, aqui de Americana, e ele já dizia uma coisa: a família está sendo movida por um sistema. A TV dentro da nossa casa, quando a gente não está assistindo aquilo que a gente quer e a gente deixa ela ligada lá, é um sistema. É um sistema para estimular os nossos instintos, para estimular o nosso cérebro reptiliano, para estimular essa concorrência desleal. É um estímulo. Nós temos que aprender cada dia mais, isso está melhorando muito, a escolher o que nós queremos colocar dentro do nosso ser, dentro do nosso conhecimento. Nós temos que aprender. Olá, Graça, um grande beijo. Te amo. A Ana está dizendo: eu estou me sentindo livre. A Ana, ela tá se sentindo livre porque ela tá mudando tudo na vida dela. E ela pode colocar aí. Ela fez autoconhecimento e hoje ela tá fazendo empreendedorismo para poder entender um pouco mais profundo que você tem que começar empreendendo em você. Porque se você empreender em você, você vai empreender na família, você vai empreender na empresa, você vai empreender naquilo que você está escolhendo fazer, você vai empreender no teu relacionamento, você vai empreender em tudo. Mas esse aí é um assunto para uma outra live. Mas a Ana está se sentindo livre porque ela está fazendo mudanças na vida, porque ela está aprendendo a se comunicar com o interno dela. E ela contagia, viu? Porque ela contagiou o marido e o marido também já está fazendo autoconhecimento. E ele está, sinceramente, me surpreendendo. Eles são do sul de Butiá, uma cidade muito pequena, pelo que eles falam, mas é uma cidade, parece que bem animada também, porque eles fazem bastante festas lá e tal. Mas, olha lá, mudança de vida total. Então, nós temos que olhar para nós. Nós não estamos olhando. O mundo mudou. Quando a gente fala o mundo mudou, é porque chegaram milhões de pessoas que estão fazendo
um trabalho para nos ajudar. Quando eu investi em 20 cursos para estar aqui hoje com você, é porque eu encontrei pessoas que já estavam fazendo isso, ó. E aí eu me abri, porque eu sempre percorri esse caminho, mas também tive os meus tempos de escolhas que não deram certo, até chegar nesse momento, né, que eu estou vivendo agora há 3 anos, e fazer essa escolha maravilhosa de estar aqui com vocês, de estar hoje falando sobre concorrência, da gente estar refletindo juntos, de eu poder estar entregando isso para vocês. Hoje, seja bem-vinda, minha linda. A Reinildes colocou: a partir do momento que procuramos ajuda, tudo muda. Então, esse momento que a gente busca a ajuda, ele é um momento mágico, porque na verdade a gente deixa de concorrer com um produto interno que a gente muitas vezes está viciado, e são produtos tóxicos que nós mesmos vamos colocando na nossa vida. Devagar, vamos colocando. E o nosso ego, ele não deixa a gente perceber que a gente está colocando todo aquele alimento tóxico para dentro, as emoções tóxicas da concorrência, do julgamento, da vida que nós estamos levando. Mas tem uma hora, como a Reinildes disse, a gente acorda e aí a gente pede ajuda, busca direção. Eu sou assim, suspeita para falar, mas eu vou dizer uma coisa que para mim sempre foi tudo. Desde a minha adolescência, eu sempre gostei de ler. As minhas filhas eram pequenas, eu sempre conversava com elas para elas me ajudarem a guardar os brinquedos, porque eu queria ter um tempo também para ler, para estar comigo. Então eu sempre li, elas pegaram também o hábito de ler mais cedo, e a gente já trabalhava autoconhecimento dentro de casa. A gente sempre trabalhou o autoconhecimento dentro do nosso nível de percepção, dentro daquele momento que para nós era o início. A gente já estava se abrindo. Então, para mim, autoconhecimento, gente, sempre foi a salvação, porque em todos os momentos de dificuldade que eu tive, e não foram poucos, e não são poucos, em todos esses momentos, o que me salvou é que eu me autoconhecia. O que me salvou é que eu não estava concorrendo com nada e com ninguém. É que eu me autoconhecia, então eu sabia onde é que eu tinha que me ancorar naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento. Então eu me ancorava em quem? Na minha alma. E a minha alma, a tua alma, a nossa alma é conectada com Deus. E aí a gente recebe todas as informações de todos os passos que a gente precisa dar para recomeçar, sem sentir aquela vergonha. Sabe quanto em hertz que é medido a frequência da vergonha?
A vergonha é a frequência mais baixa da tabela. Ela tem 20 Hz. É muito baixo. Então, olha, às vezes quando acontece coisas com a gente que a gente precisa recomeçar por conta da concorrência, por conta do que vão pensar de nós, a gente fica preso na vergonha, fica preso no medo, fica preso na vergonha. Olha lá, a Ana Cláudia disse, e nos momentos de dificuldade, esse autoconhecimento faz toda a diferença. Com certeza. É maravilhoso, a Reinildes está dizendo, o autoconhecimento. A Reinildes trilhou bastante comigo esse caminho. Ela me conhece também há uma boa data, né, Rê? E ela sabe que eu sempre tive esse propósito. Mas que eu também tive meus acertos, meus erros, tive as minhas crenças limitantes e teve um momento que desviei da rota. É normal, gente, é normal. Ninguém é perfeito. Nenhum de nós somos perfeito. Oi, Dri, tudo bem, minha querida? Obrigada de você estar aqui. Que prazer imenso. Sim, eu sempre admirei esse seu conhecimento. Eu lembro a primeira vez que eu falei alguma coisa para algumas pessoas. Eu me lembro disso. Primeira vez que eu fui convidada a dizer alguma coisa. Quanto a gente fica na base, né? Ali tremendo, nervosa, né? Mas aí isso deu muito certo. Foi muito bom para mim, para todos que estavam ali. Foi uma relação de amor. Então, se nós não estamos aqui para concorrer de forma imatura, nós estamos aqui para mudar, para transformar, para fazer desse mundo um mundo melhor. Alguém de vocês já ouviu falar sobre o pensamento sistêmico? Gente, pensamento sistêmico, tem pessoas que usam o pensamento holístico. Ele tem uma visão do todo. Então, aquilo que eu decido fazer, eu tenho consciência do que aquilo vai promover para todas as pessoas que estão fazendo parte daquele local, daquele ambiente onde eu estou tomando aquela decisão. Então, as nossas decisões, elas não são direcionadas só para nossa assertividade ou para os nossos prejuízos. Tudo aquilo que a gente decide fazer vai interagir no ambiente. E muitas vezes nós fazemos muitas pessoas sofrerem por causa da concorrência. Normalmente é por causa da concorrência que muitas coisas acontecem, por exemplo, dentro da família, entre os irmãos, no relacionamento do pai e da mãe, por causa das concorrências externas, na empresa, porque se eu não for o melhor eu fico insatisfeito, só que aquela minha insatisfação vai acabar interagindo com todos.
Vamos ver o que a Ana Cláudia está dizendo. O nosso concorrente deveria ser o nosso próprio eu. Eu estar buscando ser melhor que eu mesmo. Um pouco cada dia. Perfeito. É isso mesmo. O melhor concorrente nosso temos que ser nós mesmos. Cada dia fazendo diferente e tentando pelo menos fazer melhor, né? Porque só da gente estar tentando começar a se ouvir o que está pensando, o que está sentindo através das emoções, quais os sentimentos estão sendo gerados, qual a frequência desses sentimentos, por que que aquilo está persistindo em mim, por que que algumas coisas persistem tanto em nós. Por causa da concorrência. Seria bom se tudo funcionasse como uma orquestra, né? Na família, dentro da empresa, no nosso negócio, com os nossos vizinhos. E por que nós não conseguimos? Por causa dessa disputa. A disputa de sempre querer ser o melhor. Então, vamos recordar mais um pouquinho que essa disputa faz parte do nosso primeiro cérebro, do cérebro reptiliano. Faz parte dos instintos. Faz parte da autossobrevivência. Faz parte do medo. Gente, agora imagine como que é que a gente respira. Se eu fico conectado com esse cérebro reptiliano, se eu não faço a gestão das minhas emoções que está lá no sistema límbico, que é o meu cérebro mais evoluído, e se eu não conecto com o meu racional para racionalizar, aí eu fico presa lá, preso lá. Ana Cláudia está falando mais um pouquinho. Ou por medo, medo de perder algo, medo de não ser nosso, medo de não ser o melhor. Esse medo do cérebro reptiliano, ele precisa ser administrado, porque vejam bem, só para eu não perder a linha aqui, é lá no cérebro reptiliano que está também o comando da nossa respiração. Eu ouvi isso do Dr. Fábio Gabas. Eu falei, gente, eu nunca tinha falado sobre isso. E aí, então, imagina como nós respiramos quando estamos conectados com o nosso cérebro reptiliano. Se sai de lá sem nenhuma administração no cérebro emocional, sem nenhuma administração do cérebro racional. Gente, eu conheço pessoas que falam sem respirar, porque precisam de falar tudo aquilo que está dentro delas, de ficar contando a história delas 10 vezes, 20 vezes no dia. Cada pessoa que ela encontra, ela conta a mesma história, mas ela passa o dia falando sem respirar, sem pensar, sem nenhuma gestão emocional, sem nenhum cuidado. Só para conseguir estar no topo da concorrência, para ser a mais simpática, a mais querida. Olha como nós agimos. Vamos lá ver a Renilde está falando. Muitas vezes o ego fala mais alto na concorrência. Renilde, quase sempre. Porque uma das coisas que às vezes
praticamente proíbe a gente de elogiar o que o outro faz, o que o outro está usando, como o outro está pensando, como o outro está agindo, é o nosso ego. E aí fica difícil da gente ter pessoas que nos inspirem, né? Então, o ego e as nossas crenças, gente, isso precisa ser trabalhado em nós. É uma das coisas que mais nos travam, que mais nos atrapalham. É o ego e as nossas crenças. A Reinildo está dizendo, por isso a importância da meditação. Porque na meditação eu entro em contato com o meu neocórtex, com a minha inspiração, com a minha intuição, com o meu poder divino, com a minha pineal, que está aqui no centro do meu cérebro. E quando eu estou em contato com toda essa parte boa, é claro que eu acalmo a respiração que está vindo lá do meu cérebro reptiliano. Porque o cérebro, ele que tem que funcionar como uma sintonia, como uma com uma sintonia, com aquela sintonia da orquestra. Porque se cada um estiver tocando a sua música, vai virar uma bagunça. E essa bagunça vai fazer eu me sentir pequena, vai fazer com que eu me encolha, porque eu não estou sobressaindo. E este encolhimento vai fazer com que eu entre num processo de ansiedade, se ele tiver muita preocupação com o futuro, e ele vai fazer eu entrar num processo de depressão se eu estiver muito conectado com coisas do passado. Então, gente, nós temos que aprender a usar. O cérebro reptiliano é uma bênção, porque é o nosso primeiro cérebro. O sistema límbico é o cérebro das emoções, mas eu preciso aprender a liderar as minhas emoções. E se eu tenho dificuldade de fazer isso, eu tenho que buscar autoconhecimento, eu tenho que buscar fazer uma terapia, eu tenho que buscar ajuda. Porque eu preciso aprender a usar, a olhar para as minhas emoções. Eu não posso ficar todos os dias vivendo aquelas emoções tóxicas e não fazendo nada por elas. Coitada das nossas emoções. Gente, as emoções nascem dos nossos pensamentos. Hoje uma cliente minha, ela disse, ainda bem que eu me conheço, porque com os problemas que eu tenho de bipolaridade, se eu não me administro, a minha cabeça é uma loucura. Mas olha que interessante, gente, ela dizendo, eu me administro, entendeu? Porque tem hora que vem os pensamentos na minha cabeça, se eu não pegar ele na hora e já começar a conversar com ele, eu enlouqueço por conta daquele pensamento. Mas quem que não ouve vozes dentro da cabeça aqui? Todos nós ouvimos, todos nós. A gente precisa definir quem é que está falando conosco. Porque normalmente é o ego. E ontem meu cliente disse uma coisa, ele está aqui na live, o Rodrigo, ele disse uma coisa que eu achei incrível. O meu ego vai me pegando, vai fazendo umas massagenzinhas, sabe? E vai me colocando para trás para eu não fazer o que eu estou fazendo, para eu não fazer essas mudanças, essas transformações. Olha que lindo o jeito que ele falou. É verdade, o ego, ele tem essa forma, sabe, de mansietude, de ir falando, e você vai acreditando naquela conversinha, e quando vê você tá lá, no poço da ansiedade, no poço da depressão e no poço da escassez. Porque aí, olhando para a tua concorrência, você vai achar que tá todo mundo melhor que você. Só você tá vivendo aquela escassez, aquela fase miserável da vida.
Mas a nossa realidade, quem criamos, somos nós. Então, qual é a realidade que você está criando na sua vida? Que a frase da Ana Cláudia fique para nós. Vamos concorrer com nós mesmos, todos os dias tentar melhorar. Não vamos deixar o ego ficar fazendo massagem em nós, não. Vamos conversar com ele, porque o ego também precisa de atenção. Gente, tudo isso é a nossa criança. Olha que legal. A nossa criança, ela precisa de atenção. O nosso ego precisa de atenção. As nossas crenças precisam de atenção. Os nossos pensamentos precisam de atenção. As nossas emoções precisam de atenção. Os nossos sentimentos precisam de atenção. Alguém, por gentileza, coloca o horário para mim aí, para eu ter uma... Porque eu quero deixar gravadinho essa live. Então, a Ana Cláudia está dizendo, usar o nosso verdadeiro potencial requer esforço e atenção plena. Exatamente. Essa é uma concorrência legal. Porque essa concorrência de esforço e de atenção plena, de constância, de determinação, ela não faz mal para ninguém. Você começa, obrigada, Ângelo, ela começa a fazer com que você se torne um ser melhor. Ela começa a fazer com que você se torne o serzinho que vai inspirar as pessoas, que vai fazer com que as pessoas desejam viver com vocês. E todos nós somos movidos por pessoas. Se você deseja fazer sucesso, não concorra com ninguém. Conviva com todas as diferenças. Busque inspiração. Use a sua criatividade. Busque cada dia fazer algo melhor. Construir um mundo diferente. Essa responsabilidade só cabe a nós. Então, o meu convite é que você pense em autoconhecimento. Autoconhecimento. Vamos fazer o mantra do autoconhecimento. Autoconhecimento, 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 autoconhecimento. Lembra? Leonardo DiCaprio? Robert De Niro. Pode ver como que o Leonardo DiCaprio amadureceu e ficou um tanto parecido com Robert De Niro. Até no sucesso que ele faz. Porque Robert De Niro era a inspiração dele. Quem é a sua inspiração? Quem está movimentando uma energia de frequência elevada na sua vida? Não é a concorrência e não são teus concorrentes. Vamos nos blindar, vamos ficar mais juntos, vamos crescer, vamos trabalhar mais com a nossa evolução. Nós estamos aqui para fazer diferente, para viver um propósito. Coloque um propósito para você. Gere um propósito para a tua família. Trabalhe numa empresa que tem propósito. Viva com pessoas que têm propósito. E você vai ver que não tem concorrente, não. Não tem concorrente. Tem uma vida em paz. Tem mais felicidade. Tem mais paz, tem mais amor. Gente, eu vou ter que encerrar, mas eu volto, tá? Vamos ver se semana que vem a gente faz uma outra live. Comentem comigo depois se vocês gostaram do horário. Coloquem comentário lá depois, na hora que eu salvar o vídeo, para as outras pessoas também verem. A gente precisa crescer nesse trabalho. Compartilhem.
Vão lá pro meu canal, Meditar Supera. Curtam as coisas, quando vocês gostarem, eu tô melhorando, sabe? Compartilhem, ativem o sininho, tô colocando umas ferramentas de limpeza maravilhosa lá, tá? A meditação, o Ho'oponopono. Essa semana coloquei 2 ferramentas de água. E hoje nós temos muitas ferramentas de limpeza. Então, tenham uma boa noite. Muito obrigada, gratidão, gratidão, gratidão por vocês terem estado aqui comigo. E até a próxima. E vamos dizer namastê, porque o Deus que habita em mim habita em você. Gratidão.